Como nós podemos fazer investigações, coletar informações, fazer entrevistas, relatórios adequados à LGPD? Neste vídeo, neste último vídeo da série Impactos da LGPD nas investigações de fraudes, vou contar um pouco para vocês como que a gente pode agir para que a gente tenha segurança aí nos nossos trabalhos. Eu sou o Aldo Andretta, trabalho há bastante tempo na área de compliance, área de investigação, prevenção de perdas, já fiz parte de grandes empresas, fiz cursos em instituições renomadas e venho dividir aqui um pouco do meu conhecimento com vocês. Né? Nesta aula aqui nós vamos ver como coletar informações de maneira segura, o que a gente precisa nas entrevistas tomar cuidados necessários, nos relatórios que nós fazemos, o que nós podemos colocar no relatório para que a gente esteja adaptado à LGPD, como é que a gente pode compartilhar as informações das investigações, sim, a gente vai ter que compartilhar em algum momento, e como é que a gente armazena essas informações, né? E até quando a gente pode armazená-las. Como eu disse para vocês, eu coloquei outros 3 vídeos falando sobre este tema. No primeiro eu falei dos fundamentos da LGPD, do porquê que a LGPD existe, o que ela protege, né? Que são os nossos dados pessoais. Vimos que nós temos mais autonomia para lidar com esse tema quanto pessoas. Nós vimos na aula 2 o principal da lei, que são os seus princípios e as bases legais, como que a lei ela mostra para as empresas que ela deve ser respeitada com os seus princípios e que cada processo que a empresa faz a coleta de dados pessoais é necessário que se tenha uma base legal. Também vimos sobre a guarda de documentos, até quando a gente pode guardar, né? E vamos ver mais específico agora quanto à investigação. Na aula 3, nós falamos especificamente da investigação de fraude, falamos das políticas, mas eu vou recapitular ela daqui a pouquinho para vocês, de como a gente faz, do que a gente viu nessa terceira aula. E aí, eu disse nas outras para vocês que eu ia fazer uma live dia 9/11, falando sobre esses aspectos da LGPD e da investigação. Acontece que não vou fazer mais, eu resolvi fazer melhor, e eu vou trazer aqui no dia 11/11, às 19 horas, o professor Fabrício Lima, que é juiz do trabalho no TRT da Terceira Região, que vai nos ajudar com este tema, né, desmistificando algumas coisas sobre a LGPD, como é que a gente pode direcionar os nossos trabalhos e até mesmo já visando aí caso ele seja levado a juízo, como é que a gente pode, quais são os cuidados que a gente tem que fazer. Né? Então, vou aguardar vocês lá dia 11/11, 19 horas. Vou colocar no LinkedIn, no Facebook, né, toda a informação aí sobre essa live. Espero vocês lá no canal. Bom, como eu falei, vamos falar um pouquinho do que nós vimos primeiro, antes de entrar no tema da nossa aula de hoje, que nós vimos na aula 3. Né? Nós vimos que a investigação ela vai continuar tendo a sua autonomia, não vai mudar. O que é necessário? Que a gente tenha certos cuidados, que a gente faça a normatização, que a gente tenha a segurança física e eletrônica das áreas, a gente tenha equipes bem treinadas, que a gente defina uma base legal para que a gente possa trabalhar com segurança. Tá? Quando a gente fala em base legal, eu falei para vocês que nós temos 2 bases legais que a gente pode utilizar aí no trabalho de investigação. Né? Eu falei da execução do contrato, que é a que eu entendo mais apropriada, porque eu entendo que as normas, toda a normatização, compliance, todas as regras da empresa, elas acabam sendo inseridas dentro do contrato de trabalho. E se isso acontece, né, é poder do empregador fazer toda essa regulação do trabalho. Então, eu entendo que seja a mais adequada. Mas há quem também tenha o entendimento de que o interesse legítimo seja mais adequado. Isso ainda vai ter muita discussão, mas eu entendo que o interesse legítimo ele não seria adequado porque nós, no meio do caminho, vamos nos deparar com alguns dados pessoais sensíveis que nós não podemos utilizar por essa base legal. Nós falamos também
que nós temos outras bases legais, mas que dificilmente elas vão acabar se aplicando aí ao nosso trabalho de investigação. Falei dos canais de informação, falei, né, que são as denúncias por onde a gente recebe, tem que ter sua base legal também, tem que ter uma ampla divulgação das informações, separar o que é reclamação de denúncia, né, e tomar cuidado com os cuidados necessários com os canais próprios e terceirizados. Né? Caso seja terceirizado, a gente tem que ter um contrato robusto, porque eles estão recebendo a primeira informação sobre os dados pessoais da nossa empresa. Né? Esse também é preciso que a gente tenha um registro de informação. Tudo que nós fazemos, ele tem que ser registrado. Né? Ele tem que ter uma finalidade para que a gente possa utilizar esses dados. E para que isso exista, a lei nos exige que a gente sempre tenha toda a documentação. E, por último, eu falei do plano de investigação, que a gente tem que ter sempre quem foi que fez aquela investigação, quem que revisou, quem que aprovou, quais dados são necessários, os dados para aquela investigação realmente foram os dados necessários para que aquele trabalho fosse executado, né? As definições das fontes de coleta, onde a gente vai coletar informação, já para ir deixando claro nesse plano de investigação onde nós vamos buscar essas informações, a gente vai ver especificamente cada tipo de coleta que existe na investigação, como é que a gente trabalha, né? Como é que existe o envolvimento, como é que a gente vai envolver outras áreas, porque alguns fatos a gente vai precisar envolver o RH, vai precisar envolver o jurídico, como é que a gente trata esse assunto, né? A contratação de terceiros também para fazer uma investigação, como é que a gente contrata, cuidados necessários, e a comunicação, se a gente tem que comunicar ou não a área de gestão, a área investigada, né? A gestão da área investigada, e eu entendo que num primeiro momento, não, a não ser que a gente precise entrar realmente a fundo na área. Então, foi isso que nós vimos aqui na aula 3. Tá? Bom, e para começar aqui a aula 4, nós vamos falar já diretamente da coleta de informações, como eu disse para vocês. Primeiro, os primeiros dados que nós vamos coletar são os dados da pessoa que está sendo denunciada. Né? E tem que estar definido no plano de investigação. Né? Lembrando que nós temos que atender o princípio da finalidade, adequação e necessidade. Então, quando a gente tem esses princípios, na investigação, quando a gente vai coletar esses dados, nós não podemos coletar dados a mais. Nós só precisamos do nome, da matrícula, é isso que nós vamos trabalhar. Não temos que ter endereço, telefone, nada disso. É aquilo que é necessário para aquela investigação. Lembrando aqui que eu trouxe na outra aula um quadro exemplificativo. A gente pode definir aqui por tipo de denúncia quais são os dados que nós vamos trabalhar. Né? Por tipo de denúncia, vocês podem fazer outras classificações aí e já definir logo no plano de investigação quais dados que eles podem ser coletados na investigação. Né? Isso é bom que já tem, inclusive, numa instrução normativa. Os dados sistêmicos, né? A gente pode coletar, geralmente são dados de processo, mas a gente tem que ter muita atenção se tiver dados pessoais. Por exemplo, dados de compra de funcionário, reembolso de despesa, para que foi aquele reembolso de despesa, se aquilo não foi uma despesa médica, porque se foi uma despesa médica, nós já estamos falando de uma outra categoria de dados, que são dados sensíveis. Então, a gente tem que ter muita atenção e sempre ter a justificativa dentro do nosso plano de investigação. Né? Então, e é importante quando a gente tem alguma investigação e a gente tem algum tempo em que isso pode ter ocorrido, a gente delimita esse período. Então, eu vou tratar, por exemplo, os dados dos últimos 3 meses. Né? Definimos isso no plano. Ok. Segue-se com períodos. Que isso não fique muito abrangente e a gente vai acabar, talvez, coletando os dados aí desnecessários. Dados de saúde, né? Por exemplo, a gente, às vezes, algumas áreas de investigação, isso é enviado, né? A falsificação de atestados.
E a gente sempre recomenda que tenha um profissional da saúde, principalmente para fazer esse trabalho de relacionamento entre médico e hospital, principalmente porque nós estamos lidando com um dado sensível, né? E aí a equipe de investigação, ela entra para fazer uma eventual entrevista. Às vezes isso é necessário. Eu já me deparei com um caso de atestado em que foi comprovado que o atestado ele estava rasurado. Nós chamamos o gestor da área veio conversar conosco. Ele falou: olha, se é a decisão da empresa, se é a decisão do jurídico mandar esta funcionária embora, eu mando ela embora, não tem problema nenhum. Acontece que ela não tem nenhum motivo para fazer isso, porque pelo horário que ela foi ao médico, ela nem vem, ela mora muito longe, ela demora 3 horas para chegar aqui. Então, diante desta informação, nós fomos fazer a entrevista com a pessoa e ela realmente falou: olha, eu entreguei o atestado, ele não estava assim, não estava dessa maneira, e durante o aprofundamento do trabalho, nós acabamos descobrindo que realmente foi outra pessoa, que era uma pessoa que estava fazendo um trabalho temporário, visava ficar na empresa e tentou prejudicar essa colaboradora. Então, é só para mostrar um exemplo de como que a gente aplica uma entrevista nesses casos. Dados de perícia forense, né? Então, primeiro, ele tem que ser realizado com a devida técnica. Tem que ter o seu bloqueador de escrita, tem que ter ferramentas homologadas, né? A máquina tem que estar desligada para que a gente tenha um número de hash adequado. Então, todos esses cuidados a gente precisa ter na coleta, nessa coleta. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes nós, apesar de eu gostar de fazer isso, eu vou precisar mudar essa metodologia, porque eu gostava de escovar o HD bit a bit, né? Porque eu acho que quando você escovava o HD, você vinha com muito mais informação, tinha informação escondida, tinha informação deletada. Era importante. Mas, se nós estamos falando de uma proteção de dados, é importante que a gente tenha uma lista de palavras-chave para fazer isso. Por quê? Porque essas palavras-chave elas vão estar relacionadas ao nosso processo, elas vão estar ali dentro da nossa finalidade, daquilo que a gente fez do trabalho, e a gente evita de coletar ali uma informação, né, pelo menos minimiza o risco de coletar uma informação, um dado pessoal que a gente não vai usar. E se a gente achar esse dado, a gente descarta. A não ser que a gente precise usar para a investigação. Mas eu fiz uma perícia forense, num caso de conflito de interesse, e nós acabamos identificando que a pessoa denunciada, ela contratava uma única empresa para o trabalho que ela realizava, não tinha outras concorrências, ela fazia esse contrato. E nós identificamos que a empresa que ela contratava era da pessoa que ela tinha um relacionamento. Né? Então, ou seja, um dado pessoal acabou se tornando um dado pessoal. E nesse caso, eu não tenho muito o que fazer, porque fazia parte do processo isso. Nós, logicamente, pegamos essa informação, dividimos com o jurídico a comprovação do interesse dessa pessoa naquele contrato e em só contratar aquela empresa. E acabou o jurídico recomendando realmente as providências que teriam que ser tomadas naquele caso. Foi inevitável e, logicamente, vocês vão se deparar com isso no decorrer dos trabalhos. É importante que a gente tenha esse balanceamento quando nós formos fazer as perícias forenses. Bom, os monitoramentos, eles precisam ser feitos com focos em desvios. Eu não posso fazer monitoramentos aleatórios. Não posso chegar numa área e falar assim, eu estou desconfiado da área inteira, vou monitorar esta área inteira. Qual é a justificativa que nós temos para fazer um monitoramento de uma área inteira? Existe uma fraude, existe uma denúncia, existe uma vulnerabilidade ali que justifique esse monitoramento? Né? E é óbvio, né, que alguns monitoramentos eles vão ter ali. É inevitável que você tenha dados pessoais, né? Como o caso de banco, por exemplo, que faz monitoramento de
de conta corrente, por exemplo, que é autorizado pelo Bacen. Então, a gente tem que ter sempre um cuidado redobrado para fazer monitoramento de computador, celular, porque tem que ter uma justificativa para que a gente faça isso. Mesmo assim, eu entendo que é um risco a gente fazer isso de maneira aleatória. Então, se a gente não tiver embasado o porquê, motivado do porquê a gente tem que fazer isso, é quase certo, certo, na verdade, que a gente pode ter bastante problema com isso. Né? Imagens e câmeras ocultas, né? A gente tem que utilizá-las em setores sensíveis à fraude, aqueles setores que a gente tem uma possibilidade de perda maior. É importante, se a gente tem uma câmera, não uma imagem, não uma câmera oculta, tem um aviso de monitoramento. A gente não pode utilizar essas câmeras em locais que possam haver algum tipo de constrangimento, como vestiário, banheiro, provadores, enfim. A gente tem que tomar esse devido cuidado. Né? E se é uma câmera oculta, também muito bem justificado e fundamentado por que eu estou colocando aquela câmera naquele local. Porque nós vamos pegar a imagem da pessoa e, como nós vimos lá na primeira aula, a imagem da pessoa é um dado pessoal. Nos trabalhos de campos, quando a gente faz um trabalho, podem ser coletados dados pessoais também. Às vezes a gente tira foto, faz gravações, coleta informações sobre fatos, enfim. Então, também esse trabalho, quando a gente vai a campo, ele tem que estar lá desde fundamentado, desde a denúncia, desde o plano de investigação. Tem que estar, tomar um cuidado com o sigilo das informações para que elas não saiam dessa esfera que nós temos ali. Tá? Então, isso é muito importante também tomar esse cuidado. Dados de terceiro, da mesma forma, né? Se a gente tem um dado, vai coletar um dado de uma empresa, um prestador de serviço, a gente vai ter que ter o mesmo cuidado que a gente tem com o funcionário. Né? Vamos ter que atender o princípio da finalidade. Nós podemos coletar, desde que sejam aqueles dados que atendam à nossa investigação. Né? Isso também é importante a gente ter em mente. É importante que em todo trabalho a gente tenha uma trilha de auditoria. Então, tudo que for coletado, né, tem que estar documentado. Então, nós temos que saber de onde vem a informação. A trilha de auditoria eu peguei uma informação, eu faço um processo reverso e chego na fonte, eu confirmo aquela informação. Como que a gente utilizou aquela informação dentro do processo? Lembrando, mais uma vez, a LGPD ela exige que as empresas façam toda a documentação, toda a trilha do que foi feito com dados pessoais. A gente tem que comprovar que a gente atendeu a lei. Né? Não basta a gente falar, eu vou fazer uma norma aqui, mas eu faço de maneira diferente. Nós podemos ter problema com isso. Então, tem que ficar tudo que nós coletarmos em relação a dados pessoais, nós temos que documentar. Bom, dito isso sobre as nossas coletas de informações, nós vamos agora para as entrevistas. Né? Como é que a gente faz uma entrevista dentro do que a LGPD nos exige? Primeiramente, né, entrevista exploratória e confirmatória. A entrevista exploratória é toda aquela entrevista que nós vamos buscar informações sobre um determinado fato. Geralmente a gente não confronta aqui o nosso denunciado. Né? Geralmente a gente busca informações com outras pessoas, com outras fontes, mas às vezes também a entrevista exploratória ela acaba passando ali algumas informações que a gente coleta junto com o denunciado. Né? Tem que sempre evitar isso, mas é importante que a gente diga que uma hora a gente se depara com ele ali pegando algum tipo de informação. As entrevistas confirmatórias são aquelas realmente que são aí com a pessoa denunciada, quando nós temos evidências de que ocorreu uma fraude e que nós precisamos entender o porquê que aconteceu aquilo e realmente comprovar que aquilo ocorreu, ouvindo do próprio denunciado qual foi a fraude que ele cometeu. Né? Então,
Isso é o que é esse tipo de entrevista. Quando a gente faz essa entrevista, a gente sempre faz uma calibragem, independentemente do tipo de entrevista. O que é essa calibragem? A gente está, primeiramente, quando a pessoa entra ali, sabe que é uma pessoa de compliance, de investigação, ela vai fazer a entrevista, ela geralmente entra nervosa. Então, o que esse cara vem perguntar para mim? Né? O que essa pessoa está fazendo aqui? O que eu fiz de errado? Né? Eu já me deparei com muitas pessoas extremamente nervosas dentro da sala de reunião, achando que fez alguma coisa errada. E aí nós fazemos essa calibragem com o primeiro sentido. Deixar a pessoa mais tranquila, dizer o porquê que nós estamos lá. Mas antes disso, a gente começa a fazer perguntas de cunho, né? Nós estamos fazendo ali algumas perguntas. E aí, quando a gente faz isso dentro dessa entrevista, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com perguntas de cunho pessoal. Né? Por exemplo, oh, legal, que time você torce? Né? Hoje eu estou feliz da vida, meu time ganhou. Ah, legal. Falou, pois é, e o seu quando você torce para quem? Né? Ah, eu torço para tal time. Isso é um dado pessoal. Puxa, né? Ah, você tem família, você tem filhos. Entra ali num bate-papo mesmo para deixar a pessoa mais solta. E vai fazendo algumas perguntas para a gente fazer essa calibragem se a pessoa ela vai começar a mentir ou não e quais são os sinais que ela vai começar a dar ali para que quando a gente entrar realmente no assunto a gente tenha né, a certeza do que a gente está fazendo. Então, tomar um pouco de cuidado com essas perguntas de cunho pessoal, perguntar mais da empresa, enfim, tentar desviar um pouco isso. É um pouco inevitável, mas temos que tomar esse cuidado. É importante também que a gente mantenha o sigilo das informações. Quando a gente faz a entrevista, é inevitável que a gente colete dados pessoais, quer que seja lá na calibragem, que a gente vai começar a conversar com a pessoa, com o entrevistado, com o investigado, enfim. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com informações sensíveis, porque a gente faz as entrevistas, eu lembro de uma última que eu participei, que a pessoa começou realmente a contar da vida dela, de problema de filho, problema de saúde, enfim. Você acaba ouvindo, porque aquilo está ali na calibragem, você tem que acabar ouvindo, porque, né, na verdade, não tem que acabar ouvindo, né? Depende, né, do tipo de situação que você está tratando, né? Às vezes você corta, mas nesse caso a pessoa começou falando porque poderíamos, né, fazer isso, mas não é tão recomendável. A pessoa acaba falando, não tem jeito. Né? E é necessário sempre o devido sigilo. É importante a declaração de próprio punho. Eu gosto sempre de quando eu faço uma entrevista e tenho uma informação relevante, pedir uma declaração de próprio punho. Mas, olha, você falou isso pra gente, legal. Só que eu precisaria, para a gente documentar nosso processo, que você colocasse isso no papel, para que a gente tenha, né, até comprovar para a empresa mesmo o que você está falando. Mas fique tranquilo que essa informação não vai sair daqui, ninguém vai saber, nem seu gestor, ninguém. Ele é um documento que vai para o nosso processo e vai ser devidamente arquivado e ninguém vai ficar sabendo o que você disse. Isso de fato acontece. Né? Geralmente só o jurídico tem acesso a essa informação, ou ela vai até no relatório. Então, ela é uma informação que ela fica realmente restrita. Eu gosto de fazer isso. Eu peço, pelo menos na maioria dos casos, me arrisco até dizer que 90% dos casos as pessoas fazem. Né? Uma ou outra tem receio, e aí eu falo, se fica à vontade, a opção é sua. Você decide em fazer isso. Né? Então, eu acho que isso ajuda, né? Contribui com as investigações. Gravação, né? A gente pode ou não gravar. Veja, ela é permitida, ela é válida, ela é legal, né? Antigamente se tinha uma discussão de falar, olha, mas você está gravando, mas você tem que avisar a pessoa se você grava ou não, né? Se ela te dá autorização para isso, e nós temos hoje uma súmula do Supremo Tribunal Federal
dizendo que a gente pode gravar essas entrevistas. Né? Dizer para a pessoa que você está gravando, você logicamente vai inibir a pessoa de dar maiores informações, principalmente se você está falando com a pessoa investigada. A finalidade da gravação não é para comprovar o que a pessoa, não é para falar, olha, aqui gravado o que a pessoa falou. Eu gravo as entrevistas geralmente para ter um registro ali, geralmente para me defender de um possível, eu falo, olha, eu não disse isso. Né? A pessoa chega, vai amanhã em juízo e fala, olha, a pessoa, disseram que você confessou. Não, eu não confessei nenhum, nada, essas pessoas estão mentindo. Né? E aí, se a pessoa vem com essa argumentação, olha, excelência, isso foi gravado, está aqui, né, tudo que ele falou durante a entrevista. E, logicamente, ele não foi coagido, não foi impelido a falar isso, né? Essa declaração que ele deu. Então, é importante que vocês optarem por isso, cada empresa tem uma regra, tem empresa que tem regra de não gravar, tem empresa que tem regra de gravar avisando e tem gente que grava sem avisar. Né? Então, depende muito do que a empresa, o que a gestão da área vai definir, mas lembrando que isso é legal. Lembrando também que isso é um dado eletrônico, ele deve ser devidamente preservado. Então, tem que ser muito bem guardado para que essa informação não seja vazada, desviada ou até mesmo corrompida ou destruída. Né? Só lembrando quanto a esse ponto ainda de gravação, ainda que eu já tenha passado o sigilo aqui, a declaração de próprio punho, eu também peço para o investigado. E também tive uma boa taxa de sucesso sempre que eu pedi essa informação para declarar de próprio punho o que a pessoa tinha feito, a pessoa fez. Né? Em alguns casos mais complicados, que a pessoa realmente tinha um viés, realmente não estava cometendo uma fraude e não queria ser descoberta, enfim, não queria ser descoberta não, né? O sentido que eu estou falando é de que a pessoa não realmente cometeu uma fraude e não está ali convencida de que a empresa conseguiu descobrir, né? Então, continua tentando relutar ainda contra as evidências que nós temos. Às vezes que eu pedi, deu resultado e tinha lá a declaração de próprio punho da pessoa que cometeu a fraude. Então, a gente pode pedir. Mas voltando aqui, no sigilo das informações, como eu disse aí na gravação, a gente tem que preservar não só as gravações, mas toda a documentação que a gente coleta, entrevista, enfim, a gente tem que sempre ter esse cuidado, não só com as entrevistas, mas com tudo que é colhido aí durante todo o trabalho. Né? Sempre disse para as pessoas nas entrevistas, quando a gente faz lá aquela calibragem, né, falou, olha, o seu gestor não vai ficar sabendo o que você disse, enfim, geralmente a gente não fala mesmo. Né? Eu tenho esse costume, olha, coletamos as evidências, as pessoas falaram, confirmaram ou não o fato, às vezes você precisa dar uma satisfação, logicamente, inicial, confirmaram, não confirmaram, enfim, ou eu vou levar, vou fazer um relatório e depois retorno. Né? Evita dizer o que as pessoas disseram para os gestores, para evitar algum tipo de constrangimento. Então, quanto à entrevista, era isso. Eu vou entrar agora em relatórios. E é importante que no relatório a gente faça um sumário executivo, né? Que é um resumo da apuração. Trazer os dados consigo ali. Esse sumário ele vai ser uma boa solução, porque ali ele tem que conter dados mínimos, né? Para que a gente possa depois fazer compartilhamento com as áreas, como a gente vai ver, com o mínimo de dados pessoais possível, né? Para que não se passe todas as informações que colhemos lá nas investigações. Isso, além de a gente ter ali um resumo do fato executivo, né? Para a alta gestão ver o que aconteceu, ela é uma solução para a LGPD também, né? Porque vai ter dados mínimos ali. Para ter essa base do sumário executivo, nós precisamos ter um relatório completo.
né, contendo sempre o detalhe da apuração, com dados pormenorizados, né? Quando a gente faz ali aquela sumarização inicial, lá antes do plano de investigação, ela é muito importante para que a gente não esqueça de nenhum fato dentro da nossa investigação. Eu sempre, quando faço os relatórios, eu pego a sumarização, olho o relatório e olho se todos os fatos que estão ali a serem apurados, eles realmente foram, né? Se está faltando alguma coisa, se está faltando algum detalhe. Isso, pelo menos, me ajuda bastante ali quando nós vamos fazer um relatório. Né? O sumário ali, tem que ter o sumário ali dentro do relatório completo, o sumário da denúncia, o que aconteceu, né? De forma mais consistente ali, não tão resumida como no sumário executivo. O relatório ele precisa ser conciso, ser objetivo na descrição dos fatos. Ele tem que evitar colocar coisa de que não tem relação com o fato. Às vezes a gente, para nós que estamos investigando, tem algum fato que teria relação com aquilo que foi o objeto da denúncia. Mas será que tem mesmo? Será que a gente precisa colocar esse fato? Será que tem um fato adicional que apareceu ali que não é favorável à pessoa? A gente precisa colocar dentro do relatório? Ele não é favorável em que sentido? No sentido de que a gente tem relação com os fatos? Sim, a gente coloca. Ah, mas não tem relação com os fatos. Esquece. Foca no que é a denúncia. Tá? É importante ter um campo ali descrevendo quais foram as normas, né, as possíveis normas violadas ali, quais são as normas do processo e o que foi violado. O parecer jurídico é importante para que a gente tenha uma certeza de que eventual punição ela esteja corroborada ali seja tem a base, né, na legislação trabalhista para aplicar algum tipo de penalidade. É sempre importante, geralmente é o jurídico trabalhista que faz isso, é sempre importante, né, contar com a participação do jurídico. Eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer o relatório nesse sentido, e de demonstrar isso, até porque eu tenho uma formação como advogado. Mas eu não era o advogado da empresa, eu era da área de investigação, era o coordenador, o gerente de investigação. Eu não tinha o poder jurídico de falar, ó, isso aqui é uma justa causa, isso aqui é uma advertência, ainda que eu soubesse o caminho que aquela investigação ia tomar, qual é a penalidade que ia ser aplicada, eu não era o jurídico. O jurídico é a pessoa nomeada para essa finalidade dentro da empresa. Então é importante que vocês tenham essa consciência. E aí, tendo o parecer jurídico, a gente faz uma conclusão descrevendo resumidamente o ato, né, com a norma violada e recomendando ali, fazendo a recomendação de acordo com o parecer jurídico. E também é importante para que a área de investigação ela mostre para a empresa quais foram as vulnerabilidades dentro daquele processo para que as áreas possam tomar ação. A própria área, a área de controles internos, a área de compliance, enfim, as áreas envolvidas ali possam tomar uma ação para que aquele fato não volte a ocorrer. Então, isso é importante nós termos dentro de um relatório. Né? E aí, por último, nós vamos falar, não por último, mas depois, né, nós temos mais um tópico ainda, nós vamos falar do compartilhamento de informações. Como nós vimos, a gente sempre vai precisar compartilhar as informações da investigação com alguma área. O comitê de ética e de conduta. Já fui secretário do comitê de ética, eu levava os casos da seguinte forma. Eu mostrava lá de forma gerencial qual a quantidade de casos que nós tivemos naquele mês, quais foram os casos, né, o tipo de caso, quais foram as áreas mais impactadas da empresa mais impactadas com as denúncias, o que foi procedente e o que foi improcedente.
não levava nome de pessoas, levava só cargo, né? Levava diretoria e cargo. Logicamente, muitas pessoas que estavam ali, elas logicamente linkavam uma pessoa com outra, né? Mas são dados mínimos ali. Talvez hoje, com o advento da LGPD, eu repensaria um pouco de como levar isso, né? Para que fique não mais difícil, mas que não se identifique ali as pessoas de maneira tão direta. Lembrando que nós estamos no Comitê de Ética de Conduta, né? E que as pessoas que estão ali, a gente prevê que tenha ali a maturidade, logicamente, de ter as informações e ficar com as informações dentro daquele ambiente. E também levava os casos mais graves, né? Sempre quando necessário, para que a gente fizesse essa demonstração aí do que ocorreu e muitas das vezes para que o comitê, ainda que tivesse um parecer jurídico, o comitê tomasse uma decisão do que fazer. E sempre que tiver isso, dados mínimos. Nome, matrícula, cargo, tempo de casa é importante, às vezes, dependendo da situação, ela é importante. E outros dados que talvez sejam necessários aí dentro desse processo. Então, o mínimo possível de dados pessoais, né? Leve bastante informação do que aconteceu, do que foi violado, mas um mínimo de dados pessoais. Vamos, logicamente, como eu disse, compartilhando com o jurídico, né? E é importante que aí a gente vai ter que acabar passando dado do relatório para o jurídico ler, para ele entender, e é importante também que o jurídico tenha, dentro das normas da empresa, esteja estabelecido isso, né? Que o jurídico vai receber, vai fazer essa análise, e ele também tem esse dever de sigilo com as informações, com a gestão da área, que ela vai precisar para tomar a decisão. Então, às vezes a gente vai levar, né? Logicamente, precisa levar todos os dados que nós colhemos, dados pessoais? Às vezes não é necessário, porque só o nome e a matrícula para a pessoa ali já é o suficiente para tomada de decisão. Então, precisa talvez ficar mostrando todos os dados pessoais colhidos dentro da investigação. O RH, logicamente, ele vai ter o processamento, né, de eventual penalidade, ele vai acabar sabendo o que foi aquilo. Eu não costumava, e aí também depende de cada empresa, mas eu não tinha o costume de entregar o relatório para o RH. A gente dizia qual era a penalidade, mandava um resumo do que aconteceu, do fato, o parecer jurídico falou, olha, precisa aplicar essa penalidade, o gestor da área vai fazer o trâmite com vocês. Para quê? Principalmente em caso de justa causa, fica gravado lá, esse resumo, ele vai para o RH e fica nesse prontuário, para que se amanhã ou depois tem uma reclamação trabalhista, o RH saiba de onde veio essa informação, por que aquilo aconteceu. Então, está o e-mail, né, resumido, não era nem o sumário executivo, era e-mail resumido do que aconteceu. E depois, se chegou a reclamação trabalhista, foi para o jurídico isso, o jurídico nos pediu, olha, eu preciso do relatório porque eu preciso utilizar isso na nossa defesa em juízo. Né? Lembrando que para isso tem uma base legal, especificamente quando você usa esse relatório, né, para você utilizar isso numa reclamação trabalhista, né, que é procedimento judicial, e aí nós temos essa base legal para que esses dados sejam utilizados. Né? Por último, nós vamos falar do armazenamento. É importante que, lembrando mais uma vez, quando nós vimos lá nos princípios, é princípio da LGPD que nós temos segurança. É princípio que nós temos sistemas seguros. Né? Então, a LGPD ela fala muito disso. Ela repete demais requisitos de segurança. Para a nossa área de investigação, não é diferente. Ela tem que ter a proteção, eu falei um pouco mais, dei um exemplo de área que eu trabalhei, que ele tinha uma rede separada, tinha os computadores estavam em outra rede, então você não conseguia acessar a empresa, você não conseguia acessar os nossos computadores. Era até problemático quando a gente tinha um problema na máquina, porque
nós não conseguíamos ter um atendimento remoto, né? A pessoa do helpdesk não conseguia entrar na máquina. Deixa eu ver o que está acontecendo. Sempre tinha que alguém lá para ver a máquina, porque a gente estava numa outra rede e ninguém tinha acesso. O ambiente era controlado, enfim. É importante que vocês tenham esse ambiente seguro que armazene as investigações. Cada vez menos nós temos papéis, né? Então, temos mais arquivos eletrônicos, mas quando precisar deixar arquivado também papéis, é importante que a gente tenha essa proteção. Né? Casos improcedentes, né? Será que a gente precisa... né? A lei diz que quando termina o tratamento de dados, a gente perde, quando a gente terminou o caso, perdemos a finalidade para aquele tratamento, então a gente teria que imediatamente descartar o caso. Mas como é que a gente faz, por exemplo, em caso de auditoria? Tem empresas que têm, né, que sofrem auditoria. Das áreas que eu trabalhei, eu sofri auditoria, que a pessoa ia lá, sorteava os casos aleatoriamente, pedia toda a documentação para ver se estava lá. Quando tinha a trilha todinha dos processos, ela estava lá. Então, como é que a gente faz se o caso é procedente, a gente tem que, segundo a lei, a gente tem que descartar porque perdemos a finalidade, como é que a gente faz nesse caso de auditoria, né? Então, é só para lembrar que, na mesma forma que ela fala que perdeu a finalidade, a empresa pode, né, armazenar esses dados, desde que eles sejam anonimizados. É importante a gente ter essa definição. Às vezes a gente pode deixar o caso ali até um momento em que a gente faça um acompanhamento ali das correções, das penalidades, mas a gente não pode deixar esse caso improcedente muito tempo armazenado. Então, se for para fazer, a gente já deixa lá o dado com os dados anonimizados. Bom, casos procedentes vai depender muito do que vai acontecer com aquele caso. Se vai ter algum reflexo trabalhista. Teve uma justa causa, 2 anos da data de demissão, até que se prescreva o direito de entrar com uma ação trabalhista nesse sentido. Só que também nós temos danos morais, né? Ele passa a ser contado da data do fato. Então, eu apliquei uma justa causa no dia 6 do 11, por exemplo, vamos falar hoje, apliquei uma justa causa, a pessoa tem até 6 do 11 de 2022 para entrar com uma reclamação trabalhista. Mas se ela entender, por exemplo, que aquilo gerou um dano moral, ela tem mais um ano, então seria 6 do 11 de 2023 para entrar com uma ação de danos morais. Estou dando só um exemplo aqui. E criminal depende do prazo prescricional de cada crime. Né? Então é importante que a gente tenha essa definição, estabeleça na norma já o tempo de armazenamento, o quanto tempo nós vamos deixar esses casos armazenados. Bom, gente, era isso nesta série que eu trouxe para vocês. Preparei com muito carinho aqui para tentar trazer esse conteúdo aqui, para mostrar para vocês que nós vamos ter esse impacto realmente com a LGPD. Todos os materiais eles são colocados aqui sempre, depois, junto com o vídeo, ele está lá para vocês baixarem. Só baixarem se vocês quiserem. Tenho preparado preparado algumas lives aqui no canal, para que vocês tenham conhecimento também junto da área de compliance. Estou preparando algumas coisas bem legais aqui no canal. Tem um quadro que eu chamo que são Dicas do Domingo, que eu trago um pouco de desenvolvimento, falando um pouco de desenvolvimento pessoal e profissional, em 3 minutos. Não só eu vou falar, mas também vou trazer convidados aqui para que falem para vocês algum ponto que a pessoa acha importante aí para que vocês tenham, possam aproveitar no dia a dia de vocês. E eu fico muito grato aí por quem está assistindo esse vídeo aí até o final. Os contatos estão aqui, meu LinkedIn da Beder, meu telefone, se vocês fiquem à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida. Não se esqueçam, se vocês gostarem, de deixar o like de vocês aí no vídeo. Isso é muito importante para a gente. É importante também que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber as nossas novidades. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês e um grande abraço.